Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos. Mais uma vez, com uma palavra, uma oração, na madrugada ou independente do momento que você esteja ouvindo, para edificar a nossa fé. O versículo hoje para a nossa breve meditação encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Diz assim: essa promessa era para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, o nosso Deus. Glória a Deus, irmãos. Quem está falando aqui é um homem que foi chamado por Deus, é Pedro, dando a resposta a uma pergunta aos israelenses que assistiram o derramar do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Logo depois de 10 dias de muita oração, os discípulos receberam poder, justamente para cumprir o seu propósito. E essa promessa que Pedro se refere a esse versículo é justamente o derramar do Espírito Santo mediante a um processo. Qual o processo? Vocês devem se arrepender, devem se batizar em nome de Jesus Cristo e então receberão a dádiva do Espírito Santo. Pedro basicamente descreveu em simples palavras, e como eu falo assim, isso tudo cabe em um versículo, aquilo que é o processo do crente. O que é o processo do cristão? Arrependimento, que é transformar, ou seja, mudar o rumo de vida. Batizar, que é a purificação do templo, da casa, ou seja, nós sermos limpos e purificados para que venhamos a receber a dádiva do Espírito Santo. Somente assim teremos capacidade de cumprir o propósito que Deus nos chamou. E o que eu vejo que acontece, que muitas pessoas negligenciam, irmão, é justamente a oração. Em Lucas 11:1, um dos discípulos veio e perguntou ao Senhor Jesus como eles deviam orar. Fala que em certa ocasião Jesus estava à distância, orando, e era algo comum. O Deus que se fez carne, que venceu toda a maldade, ele mostrou para nós a importância da oração. Muitas vezes, se indo ao lugar deserto, em um momento de escolha dos discípulos, ele passou a noite inteira orando. E nós negligenciamos muito essa parte. Queremos receber o poder do Espírito, mas não queremos passar pelo processo da oração. Mas só se atinge a glória através da oração. Eu quero repetir: só se atinge a glória através da oração. A promessa do Espírito Santo é o que nós devemos mais pedir a Deus, inclusive para que Ele venha nos pedir, para que nós venhamos a abrir espaço. Creio que uma das orações mais perigosas que um cristão pode fazer é: Senhor, faça-me parecido com o teu Filho Jesus Cristo. Ali em Atos 2, no versículo 22, ele fala: povo de Israel, ele veio como homem, como carne. Isso quer dizer o que, irmão? Era o que a história tentava incessantemente apagar, que o Deus Todo-Poderoso se fez homem, mostrou para nós como atingir a plenitude do Espírito para vivenciar as verdades bíblicas e todas as promessas no poder do Espírito Santo. Ele foi totalmente obediente ao Pai, por isso ele orava, por isso ele pedia instrução. Agora muitas pessoas querem vencer e querem essa promessa que são para os filhos e para os que estão longe, para todos aqueles que foram chamados com a lei, vamos dizer, do mínimo esforço, como se Deus fosse fazer tudo. Não, irmão, Ele vai direcionar os nossos passos e nos capacitar através do Espírito Santo a viver essa boa promessa. E essa promessa, ela é capaz de impactar todos aqui que estão à nossa volta, tanto aos que estão na nossa casa. E quando ele fala essa expressão para longe, é até uma questão de um futuro próximo ou distante. Mas para isso nós precisamos colocar a mão na massa. Não vai acontecer de forma automática. Há promessa, sim, para cada um de nós. Há um processo a ser cumprido, e só se atinge a glória e só se cumpre promessa quem tem uma vida de oração. Jesus tinha uma vida de oração e uma vida de obediência ao Pai, subordinada à direção do Espírito. E sem isso, nós não conseguiríamos atingir a glória, mas através da oração, nós atingiremos ela. Eu creio, e por isso nós vamos orar. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã. Creio que, assim como eu, Pai, aqui tem muitos atravessando o processo, se depararam com um deserto da vida, e como nós precisamos da Tua graça e Te conhecer nesse momento, Pai. Ensina-nos a orar como convém, com perseverança, com insistência, até que todas as portas venham se abrir,
até que nós estejamos totalmente vazios de nós mesmos para parecer com Cristo. Sabemos que quando pedimos isso ao Senhor, pode ser que nós tenhamos que morrer para nosso ego, e esse é o desejo do nosso coração, para que venhamos cada vez mais sermos direcionados pelo poder e pela capacidade que vem do alto, e também pela visão que vem de lá. Ajuda-nos a obedecer à visão celestial, é o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Irmãos, a trilha, ela é estreita e não é fácil, mas os resultados superam os obstáculos. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre fica com todos, até uma próxima.